Ao entrar nesse prédio aqui, claro, a gente se depara com vereadores, com funcionários da Câmara e pessoas discutindo a respeito do desenvolvimento da cidade de São Vicente. Mas o que a gente acaba não imaginando é tudo o que esse prédio representa. Afinal de contas, é a primeira Câmara das Américas, a primeira Câmara da América Latina. E você sabia que São Vicente teve um papel imprescindível na abolição da escravatura? Não sabia? Confira tudo e um pouco mais sobre isso no Câmara em Foco de hoje. Hoje o Câmara em Foco vem contar histórias, e uma história trazendo ali uma data que aconteceu nesse mês de maio. O mês de maio ele tem inúmeras datas, mas uma delas é para resgatar a memória de nosso povo e também, por que não, trazer ali o resgate de muitas histórias de luta, de sofrimento que não devem ser repetidas. Mais especificamente, o dia 13 de maio é a data escolhida para celebrar a criação da Lei Áurea, que aboliu a escravatura em todo o território nacional. Porém, a cidade de São Vicente, mais especificamente a Câmara de São Vicente, na época, teve um papel importantíssimo para a criação dessa data. E você confere hoje na STV, no Câmara em Foco, um pouquinho de tudo sobre a abolição da escravatura e o papel da cidade de São Vicente na criação dessa lei. Primeiro, a gente vai acompanhar um VTzinho explicando como foi a Lei Áurea, para você que não sabe também, o impacto que ela teve em todo o território nacional e como foi um Brasil pós a implantação dessa lei e o porquê que São Vicente teve esse papel tão trivial na criação desse regulamento, dessa lei que trouxe a liberdade para o povo brasileiro. A escravidão no Brasil começou em 1535 e terminaria 353 anos depois com a abolição, através da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Podemos apontar várias causas para se empregar a mão de obra escrava nas colônias. Portugal tinha uma população pequena e não tinha condições de dispensar parte de seus habitantes para sua colônia americana. Para suprir os braços que faltavam, os colonizadores usaram a escravidão, que já era praticada na África, na Europa e no mundo árabe. O transporte de pessoas escravizadas fomentou a produção de embarcações, alimentos, vestuário e armas. Além disso, os traficantes de escravos tinham que pagar impostos ao Estado, como toda atividade econômica que se preze. Por isso, o tráfico negreiro representou um ótimo negócio para a Europa e movimentava grandes capitais nos 3 continentes. Desta maneira, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses tornaram a escravidão um negócio lucrativo. Superlotaram seus navios com negros africanos para serem vendidos nos portos brasileiros e em toda a América. Durante o período de colonização no Brasil, se empregou a mão de obra escrava indígena. Os índios eram capturados por meio das bandeiras ou obtidos como espólio das guerras intertribais. As bandeiras eram excursões de homens que iam pelo interior do Brasil em busca de indígenas para vendê-los aos fazendeiros. Também era possível obter indígenas através das alianças estabelecidas entre os portugueses e as tribos. Quando a guerra entre nações indígenas rivais terminava, os derrotados eram entregues aos portugueses para serem escravizados. No entanto, a mão de obra mais usada para o trabalho foi a negra africana. Por muito tempo, se ensinou que o índio não servia como escravo, por ser preguiçoso, e por isso os portugueses teriam preferido escravizar o africano. Na verdade, a escravidão de indígenas somente seria abolida no século XVIII, e, portanto, esse argumento não tem sentido. O que aconteceu era que escravizar africanos era muito mais lucrativo do que escravizar indígenas. Por isso, os europeus preferiram investir no tráfico negreiro. Outro impedimento para a escravização do indígena foi a oposição dos religiosos, sobretudo dos jesuítas, que protegiam aldeias inteiras em suas missões. Após sua captura na África, os escravizados enfrentavam a perigosa travessia da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros. O transporte era tão brutal que se calcula que 1/3 não sobrevivia à viagem. Por isso, receberam o nome de tumbeiros, pois se tornaram a tumba de muitas pessoas. Ao aportarem, os escravizados eram vendidos e passavam a trabalhar de sol a sol, recebendo uma alimentação de péssima qualidade, vestindo trapos e morando em senzalas, lugares escuros e com pouca higiene, adaptado apenas para evitar fugas.
Os erros e atrasos na produção eram punidos com castigos dolorosos. As condições eram terríveis e estima-se que a vida de uma pessoa escravizada adulta não passava de 10 anos. A violência psicológica era exercida através da proibição de professar sua fé, falar seu idioma ou de realizar suas festas. As pessoas escravizadas vinham da África já batizadas e era esperado que praticassem a religião católica, mesmo contra sua vontade. Os negros africanos foram empregados nas plantações de cana-de-açúcar, algodão, café, na mineração e em serviços domésticos de todo tipo. Nas cidades havia os chamados escravos de ganho, utilizados para vender alimentos, carregar água ou auxiliar na administração de pequenos comércios. As mulheres negras ainda sofriam exploração sexual. As revoltas de escravizados ocorriam nas fazendas, mas eram punidas com violência para desencorajar novas tentativas. Muitos grupos fugiam e formavam comunidades escondidas na mata, chamadas quilombos. Uma das mais significativas no Brasil colonial foi o Quilombo dos Palmares. Ali eram livres, podiam praticar sua cultura e seus rituais religiosos. Havia tantos quilombos no Brasil que se criou uma profissão específica para capturar os escravizados fugidos, denominada Capitães do Mato. No entanto, quem não conseguia escapar preferia se suicidar a continuar cativo. Também não era incomum que as mulheres escravizadas recorressem ao aborto para impedir que seus filhos tivessem a mesma sorte. Os escravizados poderiam conseguir a liberdade através da Carta de Alforria, que podia ser obtida de várias maneiras. Em algumas ocasiões, o escravo de ganho podia ficar com parte do dinheiro obtido com a venda de produtos e trabalhos. Desta maneira, muitos conseguiam comprar sua liberdade. Da mesma forma, as irmandades religiosas de negros, como as de São Benedito, reuniam dinheiro para comprar a liberdade para outros cativos. O senhor de escravos poderia conceder a alforria aos seus escravizados no seu testamento. Em 7 de novembro de 1831, foi sancionada a lei que dava liberdade a todo escravizado que chegasse ao Brasil, conhecida como Lei Feijó. Isso abriu portas para que vários cativos conseguissem na justiça a Carta de Alforria. O movimento pelo fim da escravatura começou no século XVIII, quando a sociedade europeia adotou as ideias do liberalismo e do iluminismo. A partir daí, a escravidão passou a ser questionada, pois a privação de liberdade não combinava com os ideais iluministas e nem com a nova etapa do capitalismo industrial. Igualmente, a Inglaterra aboliu a escravidão nas suas colônias e a substituiu por trabalhadores assalariados. Por esta razão, a produção agrícola ali seria mais cara do que a portuguesa e não poderiam concorrer com os preços praticados pelos portugueses. Assim, era necessário transformar a mão de obra escravizada em trabalhadores assalariados, pois isto iria igualar os preços da produção. Por isso, a Inglaterra, que liderava a nova expansão capitalista industrial, aprovou a Lei Bill Aberdeen. Esta transformou a Marinha Real Britânica numa arma contra o tráfico de escravos, permitindo que suas embarcações abordassem os navios negreiros de qualquer nacionalidade. Então, importar pessoas para serem escravizadas acabou se tornando cada vez mais caro. No Brasil, o tráfico de escravos foi abolido com a Lei Eusébio de Queiroz. Mais adiante, a Lei do Ventre Livre garantiu a liberdade aos filhos de escravizados. Posteriormente, a Lei dos Sexagenários libertava os escravizados maiores de 60 anos. Todas estas leis foram acompanhadas de grandes discussões. Porém, a mais importante era: se os escravos fossem libertados, o governo pagaria indenização aos proprietários? Por fim, venceu a ideia de que os donos de escravos não receberiam nenhuma compensação financeira, desagradando a elite escravocrata. A abolição da escravidão foi realizada pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela princesa Dona Isabel, dia 13 de maio de 1888. Isso retirou o apoio dos latifundiários escravistas à monarquia. Quando ocorre o golpe republicano, em 1889, os grandes proprietários de terra passam a sustentar o novo regime. Por outra parte, os ex-cativos se viram entregues à própria sorte, pois foram libertos sem qualquer plano,
e passaram a formar um enorme contingente de pessoas não qualificadas. A República pouco fez para mudar a sorte dessa gente. Os escravizados produziram toda a riqueza no Brasil, desde o plantio da cana-de-açúcar e do café à extração do ouro, passando pela construção de casas, engenhos e igrejas. Isso marcou profundamente as relações sociais no Brasil, pois o trabalho braçal passou a ser visto como algo sem valor e, portanto, mal remunerado. Mesmo após abolida a escravidão, os negros enfrentaram a falta de escolas e formação, que não os permitiam romper o ciclo da pobreza. Embora não houvessem leis discriminatórias, os negros passaram a morar em lugares menos favorecidos e longe do trabalho. Isso gerou um forte preconceito racial, que está presente até hoje na sociedade brasileira. Outra consequência da escravidão no Brasil foram as comunidades quilombolas, herdeiros daqueles quilombos que não foram derrotados. Calcula-se que existiam cerca de 3.000 comunidades quilombolas, onde ainda se conservam as tradições artísticas e técnicas de cozimento e cultivo. Também na religião, vemos o traço da escravidão no Brasil. Como eram obrigados a praticar uma religião estranha, os negros africanos passaram a identificar os santos católicos com seus orixás, e assim surge o sincretismo religioso que verificamos no candomblé praticado no país. Hoje aprendemos sobre a escravidão no Brasil. Vimos as causas da escravidão, a mão de obra escrava, as condições, os tipos de trabalho escravo, as formas de resistência, como se obtinha liberdade, a abolição da escravidão e as suas repercussões. Vamos revisar cada um desses pontos? A falta de mão de obra em Portugal e os lucros do tráfico deram origem ao emprego da escravidão africana no Brasil. A maior parte da mão de obra escrava era negro-africana, mas o indígena também foi escravizado. Os índios eram obtidos por meio das bandeiras ou através do espólio de guerras. No entanto, escravizar africanos era mais lucrativo do que escravizar os indígenas. As condições da escravidão eram terríveis. Após a captura, os escravizados enfrentavam a travessia da África para o Brasil nos navios negreiros. Ao aportarem, os escravizados eram vendidos, obrigados a trabalhar, recebiam castigos físicos e eram proibidos de professar sua fé. Os negros africanos foram empregados nas plantações e na mineração. Nas cidades, havia os escravos de ganho, utilizados para serviços como vender alimentos. Os escravizados resistiam ao cativeiro se revoltando, e alguns fugiam e formavam comunidades na mata, os quilombos. A liberdade podia ser obtida através da compra da carta de alforria e da concessão do proprietário. A partir de 1831, podia ser conseguida através da Lei Feijó, que declarava liberto todo escravizado chegado ao Brasil. O movimento pelo fim da escravatura se inicia no século XVIII, quando a Europa adotou o liberalismo e o iluminismo. A Inglaterra aboliu a escravidão nas suas colônias e a substituiu por trabalhadores assalariados e começou a pressionar outros países para fazer o mesmo. No Brasil, a abolição completa da escravidão foi realizada pela Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888. Entre as repercussões da escravidão no Brasil, temos a desvalorização do trabalho braçal, a desigualdade social e o racismo. E, igualmente, sobrevivem os quilombos que não foram derrotados. Câmara em Foco no ar para você ligado na tela da ISTV. Mais um dia estamos aqui na Câmara Municipal de São Vicente, a primeira Câmara das Américas, e hoje para tratar de um assunto que muitas pessoas não sabem da história, não sabem realmente que isso aconteceu na cidade de São Vicente, e por isso, hoje eu trouxe aqui para o nosso programa o historiador Marcos Braga, professor de História, historiador, que gentilmente aí concedeu um horário na agenda dele para conversar com a gente aqui da ISTV. Então desde já eu já agradeço pela disponibilidade, também pelo espaço na agenda concorrida, que a gente sabe que um professor realmente tem que lidar com muitas demandas, e hoje ele está aqui na Câmara para conversar com a gente. Obrigado, Marcos. Bom, agradeço o convite, estamos à disposição. Perfeito. Antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, que realmente é algo que tem o contexto histórico, tem tudo a ver com o mês que estamos atravessando agora, eu gostaria de ter, Marcos, aqui uma breve apresentação, que você se apresentasse para quem está ligado na tela da ISTV, falando um pouco sobre a sua história, a sua trajetória, a sua ligação com a cidade de São Vicente. Então o microfone é seu, você já faz as suas considerações iniciais.
Bom, relação com São Vicente é total, porque eu nasci em São Vicente. Eu nasci em casa, na rua Júlio Prestes, ou seja, eu sou um calunga, né? Que já é um termo relacionado à questão da escravidão. Tá? E eu fiz minha escola no Grupão, depois Martim Afonso, depois fiz faculdade em Santos, obviamente não tinha. Mas a minha relação, daí, desde a década de 70, final da década de 70, existia em São Vicente um museu chamado de Museu Histórico Naval de São Vicente, do Carlos Ablitz. Eu fui monitor e depois trabalhei muito tempo. Fui monitor do Museu de Arte Sacra de Santos, depois trabalhei na Prefeitura de Santos como assessor de patrimônio histórico, né? E até 2020 eu estava trabalhando na Casa Martim Afonso, aqui em São Vicente, como diretor da Casa Martim Afonso. Legal. E sabendo que São Vicente tem essa importância histórica para o país inteiro, né? Realmente, como a Célula Mater, a primeira cidade do Brasil, tem um fato que é o que a gente vai conversar, que é o foco aí da nossa entrevista, que é referente à abolição da escravatura. São Vicente se antecipou à Lei Áurea, né? Mais ou menos em 1887, e foi a primeira cidade do país a abolir a escravatura por meio da Câmara. Mas como que isso aconteceu? Por isso que a gente trouxe Marcos Braga aqui, esse grande historiador, para contar um pouco sobre isso e dizer como isso ocorreu, como que isso ocasionou. Mas, a primeiro momento, como que São Vicente se anteveu, né, ao resto do país referente a isso, e como isso aconteceu, e qual o envolvimento da Câmara Municipal em cima disso? Então, na verdade, a gente tem que colocar isso num contexto nacional, né? Havia essa data de 1886, ela também está muito próxima a uma coisa que aconteceu também em Santos, praticamente na mesma época. Tá? Porque a nossa São Vicente, nessa época, ainda era uma vila. São Vicente só vai virar cidade em 1898, né? Santos já era cidade desde 1839. E era uma região que não tinha uma dependência tão grande de mão de obra escrava, né? Não tinha grandes lavouras, não tinha mineração. Era uma região portuária, onde ali a visão mais libertária de mundo existia. Então, isso também é parte de um contexto bem maior que tem a ver com a questão desse ato de libertar os escravos antes. Na região havia uma série de quilombos, né? Santos tinha vários quilombos, na região tinha vários quilombos. Então, isso realmente era uma visão de mundo mesmo que a região Santos e São Vicente tinha. Por isso que acabou tendo esse ato, até foi um ato em homenagem ao conselheiro José Bonifácio, que tinha falecido. Então, essa data de 31 de outubro de 1888 foi firmada como essa data importante relacionada um ano e 6 meses antes da abolição oficial geral do Brasil, que foi pela Princesa Isabel, na Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Perfeito. Então, apesar de estarmos em maio e termos toda essa parte de relevância, de história realmente, e termos aí a nível nacional uma data para lembrar no mês de maio, São Vicente, em outubro de um ano antes, basicamente, do que aconteceu, né, com a Lei Áurea, São Vicente se antecipou, se anteveio. E qual a importância histórica de São Vicente referente a isso, e como São Vicente trouxe como posso dizer assim, trouxe um impulsionamento para que isso acontecesse a nível nacional? A gente pode dizer o seguinte, né? Antes eu até queria colocar uma coisa. Um ano depois dessa data de 2020, do 31 de outubro de 1886, em 1887, a Câmara Municipal deu o nome de Rua 31 de Outubro, a atual Rua Tibiriçá, que era uma paralela da Padre Anchieta. Tá? Então, ficou marcada essa questão dessa data. Tá? E é aquilo que a gente estava conversando, ou seja, havia todo um processo, né, que a gente tem que entender a questão da abolição da escravatura como um processo que estava vindo já a nível nacional, né? Já tinha havido a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, ventre livre, todos aqueles que nasciam depois daquela data já eram libertos, os sexagenários, aqueles que depois dos 60 anos também já estavam libertos. Tá? Houve todo um processo a nível de Brasil, a gente nem pode chamar muitas vezes de Brasil ainda, mas aquela região que tínhamos aqui, da questão dos quilombos, a própria luta do Zumbi, a própria luta de todos os negros pela liberdade, né? E isso foi a pressão também, a gente também não pode deixar de falar da própria Inglaterra,
tá, que numa visão de mundo mudada, que necessitava de pessoas que recebessem um salário para comprar coisas da Revolução Industrial, né? Então havia todo um contexto. O Brasil foi o último país das Américas a libertar seus escravos, né? Então havia toda uma pressão, né? E essa pressão ela se tornava mais clara e mais objetiva nessas cidades que tinham essa visão portuária, né? Então tinha havido já também a proibição de que viessem navios negreiros, todo o tráfico de negros já tinha sido também terminado, e havia essa possibilidade de algumas cidades marcar presença, ou seja, marcar realmente para que esse processo fosse realmente concretizado. Tá? Então, acho que essa é a importância de São Vicente, a importância de Santos e outras cidades que conseguiram, né, antecipar essa data, né? Acho que esse é o ponto mais interessante. Até São Vicente, né, esse nome que a gente fala de Calunga, né, que é um nome relacionado a escravos velhos, né, que estavam quase para morrer, né? Então, esse nome de Calunga tem a ver com um boneco do candomblé, tem a ver também com o cemitério. Então, São Vicente era uma terra que tinha muitos escravos negros com muita idade, né? Então também tinha essa questão toda. Então é um processo que foi se avolumando, que foi crescendo. A Câmara Municipal teve uma participação forte, porque realmente partiu dela, né, o ato dessa abolição, ou seja, dessa concretização dessa libertação de todos os escravos, né? E havia também uma série de os escravos aqui, ou eram escravos que a gente chama de domésticos, né, ou escravos realmente artífices faziam trabalhos de sapateiro e alfaiate, ou seja, havia um outro nível de relação desses escravos escravizados, né, com a própria sociedade vicentina, que era uma vila pequena. Então tinha toda uma relação, e isso, claro, que contribuiu para esse momento de abolição, que realmente faz a cidade ser aí um destaque nesse processo todo que aconteceu em 13 de maio. E aproveitando também esse link que o senhor já trouxe a respeito do Calunga, né, que é uma alcunha na qual os vicentinos tanto carregam, não só os vicentinos, como também o São Vicente Atlético Clube, né, que é o clube da cidade, o clube de futebol da cidade. Como que surgiu realmente essa necessidade, não necessidade não é nem o termo mais correto a ser dito, mas quando que surgiu essa identidade do vicentino para se autodenominar sobre Calunga? E acredito que muitas pessoas nem sabem que é um termo, né, que surgiu realmente da época da abolição da escravatura por meio de São Vicente. Então, como você enxerga os vicentinos trazerem essa alcunha para si, como batendo no peito, né, como um símbolo de orgulho de nascimento aqui na cidade de São Vicente? Eu sou um Calunga, eu sou um vicentino. Como você enxerga essa relação? E também trazendo aí um fato até que curioso, que muitas pessoas talvez nem sabiam, que é um apelido que vem desde essa época. Aí vai ter... Essa história vai ter uma questão mais complicada, mas vamos lá. Na verdade, o termo Calunga é um termo pejorativo. É um termo pejorativo. Santos já era uma cidade, desde 1839, né? E tinha realmente, pela questão do movimento portuário, uma coisa muito, né, uma cidade muito maior, muito mais, né? E havia esse grande número de escravos libertos pela idade, que não tinham, a palavra é um pouco pesada, mas não tinham mais serventia, tá? Então eles ficavam zanzando pela cidade. E como São Vicente era uma vila bem pequena e com muito menos desenvolvimento, etc., os santistas falavam, manda eles para São Vicente, lá que é terra de Calunga, ou seja, lá que é terra próxima para que eles morram. Tá? Então é mais ou menos assim. Eu vou entrar numa outra área que não tem nada a ver com o papo. Assim, eu sou palmeirense. E até muitos anos atrás, o pessoal chamava para tirar sarro do palmeirense, chamava eles de porco. Daí, em certo momento, eles assumiram o porco como símbolo. Não é isso que aconteceu? Mais ou menos é o que aconteceu com o Calunga. Era um nome pejorativo, mas ele acaba sendo incorporado com uma questão de própria orgulho mesmo, ou seja, a questão da ancestralidade, a questão de todo. Então, tem esse nome. O Calunga tem a ver com essa
boneca do candomblé, né? Tem a ver com o cemitério e tem a ver com esse povo negro que veio para cá sofrido e acabou dando nome àquelas pessoas, mais um dos nomes, além do Vicentino, o próprio Calunga. Trazendo agora também essa parte, né, até antecipando aí, até como eu antecipei com a pergunta, é algo muito curioso, né? Saber que de onde vinha uma memória tão triste, né? Um acontecimento tão pesado para a nossa civilização, saber que se tornou depois, assim, com toda uma parte de identidade, uma parte de orgulho, de representatividade, um apelido, né, que de certa forma eu mesmo não sabia que era algo pejorativo, imaginava que era algo até carinhoso, assim, meio que vindo até... Essa história é bem mais longa, dessa relação entre Santos e São Vicente. Você mora aqui em São Vicente ou Santos? Eu moro em São Vicente. Então a gente sabe, eu com você como vicentinos, sabemos qual é a questão de disputa entre Santos e São Vicente, né? Então, assim, claro que São Vicente teve um desenvolvimento de anos para cá, São Vicente tem um novo momento, mas é claro que por muito tempo Santos tinha, até pela questão do dinheiro do porto, aquela coisa toda, então havia essa questão, olha, tudo que é bonito é Santos, né? Tudo que é mais ou menos caído é São Vicente. Então essa questão do Calunga está um pouco aí, você vê que é uma coisa que já vem de 200 e poucos anos atrás para mais, entendeu? Mas é assim, mas é uma coisa que você falou, assim, mas assim, existe uma loja chamada Calunga, existe toda, né, de material esportivo, se eu não me engano, escolar, etc. Então o nome Calunga, ele também tem a ver com essa questão da ancestralidade da raça negra, né? Então é uma coisa que é de orgulho, não é só a questão do pejorativo. Mas de qualquer maneira, inicialmente, para São Vicente, foi essa questão que aconteceu. Perfeito. E sabendo também da representatividade que São Vicente carrega, não somente dentro de sua Câmara, como também com seu povo. É uma visão que acredito que na época deveria ter sido até algo que pioneiro, né? Como São Vicente se orgulha, se auto-intitula a primeira cidade, né? Realmente como é a primeira cidade do país. E eu gostaria de saber, né, referente ao senhor, como que a Câmara de São Vicente, até se aprofundando, o senhor disse também anteriormente em uma das suas respostas que a Câmara teve um papel importantíssimo, mas também trazendo, né, para quem está ligado no Câmara em Foco, como que o São Vicente, com a sua Câmara de Vereadores na época, teve essa importância e teve esse pulso firme para se antecipar à Lei Áurea e trazer algo que realmente deveria ser algo que deveríamos ter desde o início da nossa civilização, que é a liberdade dos povos, os povos terem ali o controle de sua vida e não ser vítimas ali de uma escravidão. E como que a Câmara de São Vicente, que hoje tem a representatividade atualmente com seus 15 vereadores, como que na época, né, lá em 1886, como a Câmara de São Vicente teve pulso firme e qual foi o papel real mesmo dos vereadores para termos aí essa antecipação à Lei Áurea e a abolição da escravatura pela célula máter? Olha, eu acho que era um momento de efervescência, de transformações, né? O final do século XIX, né? Ou seja, há uma abolição de uma escravatura em 1888, e um ano depois o país vira uma república, né? Então havia toda uma discussão política nas regiões, né? Nas cidades, nas vilas, etc., por essa maior participação, né, da população na decisão das suas questões, né? E por ser São Vicente a primeira Câmara eleita das Três Américas, né, em 22 de agosto de 1532, né, havia toda uma representatividade da Câmara, né, perante uma realidade nacional, né? Por mais que você tivesse um Santos, que era uma cidade poderosa do lado, uma região de São Paulo muito próxima, então toda essa relação, né? São Paulo, Santos, São Vicente, etc., eu acho que reflete naqueles vereadores ali presentes, sabe? Vem que aquilo é um momento importante, sabe? Que havia aí toda uma luta de pessoas a favor da abolição da escravatura, que ainda não estava concretizada, mas já estava sendo trabalhada. Então, eu acho que isso tem muito a ver. Por isso, realmente, a Câmara de Santos tomou essa ação pioneira de libertação desses escravos, né?
praticamente 1 ano e 6 meses antes da abolição oficial. E claramente, né, até por conta do desenvolvimento da cidade em anos, depois até séculos, né, a gente pode apontar isso, tivemos muitas mudanças e muitas demandas que tiveram ali a necessidade de que a Câmara de São Vicente e as câmaras de todas as cidades da região, como você também pontuou, São Paulo, Santos, houvessem diversas mudanças. Mas só para traçar esse paralelo entre aquela época e o que vivemos atualmente, como que era composta essa Câmara de Vereadores em São Vicente em 1800? Para agora, né, as principais diferenças ali, lógico, né, deixando a parte do desenvolvimento, que é algo nítido, o avanço da civilização brasileira também, e como que era o esquema, né, da Câmara em 1800, basicamente falando, né, assim, por cima. Então, eram bem menos representantes, né, e tem todo um contexto diferenciado, né, que eu gostaria de aprofundar isso num outro momento. Perfeito, a gente tem até outro episódio para falar sobre isso. Essa parte da primeira eleição, eu quero, depois, se você me der essa oportunidade, eu quero dar uma aprofundada maior nesse processo, né? Porque é o seguinte, essa Câmara que foi eleita em 1532, no dia 22 de agosto, né, que é comemorado em São Vicente como o Dia do Patrimônio Histórico de São Vicente, por causa da eleição da primeira Câmara. Quem cita isso é um historiador do século XX chamado Tito Livio, num livro chamado Sobre a História do Brasil, e ele cita a data de 22 de agosto, né? É todo um contexto que tem que ser muito estudado, e você ter eleições de 3 em 3 anos, você ia elegendo pessoas já para 2 mandatos praticamente, né? Era a chamada eleição dos ouvidores, porque as pessoas falavam no ouvido da pessoa o voto, né? A pessoa não votava diretamente, ela votava em alguns conselheiros, representantes, para que esses votassem, né? A eleição de 1532 é uma eleição que tem toda uma questão, porque assim, Martim Afonso veio para o Brasil, né? Ele sai lá no final de 1530, chega em 31 nas costas brasileiras, só chega em São Vicente em 22, né, de janeiro, né, de 1532. Ele perde, praticamente eram 400 homens, ele perde 100 praticamente, que são mortos lá numa questão complicada, perto de Cananéia. Então ele deve ter chegado aqui com seus 200 e poucos homens em São Vicente, ficando aqui nessa região. E aí ele faz uma eleição, porque era o modelo português, você criar um poder religioso, né, que era a igreja, a primeira igreja do Brasil é a de São Vicente, não é aquela que está lá na praça, aquela é a terceira. A primeira foi destruída pelo mar, a segunda foi destruída pelos piratas, aquela é a terceira. Mas é poder religioso, né? O poder da Câmara Municipal, que é feita a primeira eleição, né? E o poder ali da coroa portuguesa. Então ele faz uma eleição. Quem vai votar nessa eleição? Vai votar os homens bons. Quem são os homens bons? São os portugueses, né? Porque o que tinha aqui? Tinha índio e degredado. A expedição do Martim Afonso, ela começa um processo, mas ela não é uma expedição colonizadora. Não vem mulheres com a expedição de Martim Afonso. A expedição de Martim Afonso vem só homens, é uma expedição bélica. Então o que você tinha aqui? Mulheres que eram mestiças, filhas de portugueses náufragos, degredados, etc. Tinha náufragos, tinha índios e tinha esses portugueses que vieram. Quem vai votar nessa primeira eleição? Só os portugueses. Tá? Claro, né? A mulher só vai votar no Brasil em 1933. Né? Ainda mais mulheres que não eram... Né? Os degredados, obviamente, não iam votar. É o reflexo do que tínhamos no Brasil como civilização na época. Naquela época. Então, essa primeira eleição é uma eleição feita pelos homens bons, ou seja, feitos pelas pessoas da própria esquadra do Martim Afonso. Tá? Então, só que assim, toda a documentação dessa primeira eleição, se de alguma forma existiu, e deve ter existido, estava no livro Ata da Câmara Municipal. Tá? E quando o Martim Afonso vai embora em 1533, né, em maio de 33,
Em 1534, a cidade é invadida pelo Bacharel de Cananéia e pelo Rui Mosqueira, o povo de Iguape, que destrói a vila, queima a vila e leva o livro-ata. Então, não existe o livro-ata. Não existe uma documentação real da primeira eleição. Todas as informações que nós temos da primeira eleição é que ela deve ter seguido um processo que foi a eleição em São Paulo de 1575. Então, seguia que essas ordenações manuelinas, onde eram feitas como eram feitas as eleições, e aí se fez essa questão de documentar, olha, provavelmente foi assim, se elegeu isso, vereadores, etc., ouvidores, etc., juízes, etc. Então, assim, é uma sequência, mas vale a pena a gente dar uma aprofundada numa próxima conversa. Com certeza, sabendo também o papel da primeira Câmara das Américas, que não é apenas só na fachada que está escrito Primeira Câmara das Américas. Realmente é a primeira e teremos outras oportunidades para falar sobre, mas o importante é trazer esse reflexo, né, tanto da sociedade numa época de muito retrocesso, de muita dependência do nosso povo, do povo originário daqui, referente diante, né, no caso dos colonizadores que vieram para cá. E é muito importante a gente ter esse resgate e saber que São Vicente é uma terra de muita importância histórica, muito peso para a civilização brasileira. E Marcos Braga, ali para a gente já chegar ali na reta final do nosso bate-papo, desde já, meu muito obrigado pela disponibilidade. Gostaria de saber também como você enxerga hoje em dia a Câmara de São Vicente para um papel assim, já trouxemos aí no início da nossa civilização brasileira, que a Câmara dos Vereadores de São Vicente tinha esse papel já de caráter de prestação de serviço ao povo, de trazer ali, como você disse também, esse papel de ouvidor, né, de ter ali, dar ouvidos realmente às demandas da população, e também traçando um paralelo do que a gente tinha no início para o que temos hoje. Qual é a sua visão da importância da prestação de serviço de um vereador, de uma Câmara, né, para uma cidade, e como você acredita que esse trabalho possa ser melhor desenvolvido? E no seu ponto final também, a gente gostaria de ter uma consideração final aí a respeito do tema e a respeito da cidade de São Vicente, do que ela representa para você e do que ela significa na sua vida, como você disse também no início da nossa conversa, mas aí para a gente traçar esse final. Olha, como eu falei para você, eu sou vicentino, nasci em São Vicente, moro aqui, tá? Criei família aqui. Então, para mim é muito importante São Vicente. E até por ter feito história e me tornado um historiador e ter um interesse, sempre foi um orgulho muito grande de ter sido criado na primeira vila, primeira cidade do Brasil, que é São Vicente. Eu acho que São Vicente tem que aproveitar mais essa questão. Tá? Não é só na 22 de janeiro que a gente deve lembrar dessa questão. São Vicente tem uma importância histórica grande no Brasil, e a gente tem que aprofundar isso, né? Eu acho que São Vicente tem dois fatores de desenvolvimento que têm que ser levados muito a sério e desenvolvidos. Um é óbvio, que é o turismo de praia. A gente tem um turismo de praia, Santos tem um recorte de litoral muito mais bonito que Santos. Santos só tem uma praia que começa na ponta da praia e termina, na verdade, a praia da ponta da praia termina na Ilha Pochá, é uma praia só, na verdade, dividida em canais, mas é uma praia só. Né? Dali da Urubuqueçaba para frente vira a praia de Tararé, mas na verdade é uma praia só. Aí você chegou ali na praia na Ilha Pochá, você tem a Baía de São Vicente, você tem a praia da Gonzaguinha, você tem Paranapuã do outro lado, você tem Itaquitanduva do outro lado, você tem todo um potencial de trabalhar um turismo ecológico, um turismo, sabe, de natureza fantástico. Sabe? Então isso é um lado. E o outro lado é o lado histórico. São Vicente não pode deixar de se aprofundar nessa questão da história, até como um fator turístico econômico para a cidade. Então, São Vicente tem que valorizar mais essa história, valorizar os seus espaços culturais. Né? Como te falei, trabalhei 15 anos na Casa Martim Afonso. Infelizmente agora está fechada, mas eu acho que provavelmente logo vai ser reaberta. O Museu do Escravo. Então, a gente tem todo esse contexto histórico que você talvez não tenha as coisas onde as coisas aconteceram, tá? Quer dizer, ao contrário, você não tem a construção, mas você tem onde as coisas aconteceram, porque a transformação de São Vicente foi muito rápida e a gente perdeu praticamente
todo o patrimônio histórico construído. Temos o resgate como uma veia muito viva, né, do nosso povo. Tem que ser feita. E eu acho, e um dos arquivos mais completos e melhores não, o melhor arquivo para buscar essa história é o arquivo da Câmara. É o arquivo da Câmara. Então, assim, o papel dos vereadores nesse processo é grande. Eu acho que eles têm que realmente focar na importância dessa questão do patrimônio, sabe? Valorizar as demandas. Assim. Existe um Conselho de Patrimônio Histórico de São Vicente, que infelizmente agora também está inativo, mas a gente está retomando, que foi criado em 2007, em 2008 começou a funcionar e eu fui o primeiro presidente. Então, acho que a gente tem aí uma luta muito grande pela preservação e pela valorização da história de São Vicente. Você vai para alguns lugares nos Estados Unidos, os caras têm o lugar onde o cavalo do George Washington colocou uma ferradura. E os caras fazem um tremendo auê. Aqui você tem lugares, um Porto das Naus, depois da Ponte Pênsil, que é uma ruína do século XVI, que está ali, realmente, infelizmente, abandonada. Você tem espaços fantásticos que você tem, né? Você tem uma Casa do Barão hoje, que continua funcionando, um espaço que tem realmente uma importância grande para a cidade. É isso, eu acho que os vereadores têm que abraçar mais essa causa. A gente torce e realmente acredita que eles têm esse potencial, né? Uma Câmara jovem, um prefeito jovem, e a gente espera que realmente que as coisas, aí nesse término desse governo, consiga encaminhar mais nessa questão da preservação e na valorização da história da cidade. De fato, e uma Câmara que tem representatividade, uma cidade que trouxe ali de memórias pesadas, memórias ruins, toda uma representatividade também e um orgulho de se chamar de Calunga, uma cidade que tem importância histórica, uma cidade que merece e tem na sua veia o resgate ali de tanto de recuperação quanto também de superação de inúmeros desafios que teve. Marcos, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado aí pela disponibilidade. Bom, como eu lhe falei, Vitor, estou à disposição, tá? Eu acho que tem bastante assunto que a gente possa conversar sobre a questão do patrimônio da cidade. A gente acabou, como é que chama? Spoiler? Como a gente... Demos um spoiler aí do que vai acontecer mais para frente. Na Câmara falamos antes daquilo que eu ia falar depois, mas eu acho que é isso, é realmente a gente valorizar a cidade, valorizar a sua história e nada melhor do que contar com a Câmara Municipal nesse processo. Perfeito. E esse foi o Câmara em Foco de hoje, trazendo uma história muito importante para o povo de São Vicente, para o Brasil, por que não? Né? E estaremos aqui com mais histórias também sobre essa cidade, como história tão rica, com uma trajetória tão imensa. Então, esse é apenas o primeiro ato, né? Teremos aí outros episódios que traremos essa parte histórica de São Vicente à tona. Então, desde já, muito obrigado pela audiência e até a próxima.